pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um gráfico de pizza, que é muito utilizado também para representar um pouco mais valores em percentual, valores em contagem de uma variável categórica, certo? Vamos então, para trabalhar com isso, nós vamos precisar do pacote ggplot2, né, um pacote de visualização, né, de geração de gráficos dentro da linguagem R. Ele pode ser feito a leitura dele de ggplot2 mesmo, então library de ggplot2, ou ele pode ser feito a leitura dele através da coletânea de pacotes do Tidyverse. Então ele vai dentro do Tidyverse, o ggplot está inserido, e também algumas outras bibliotecas de manipulação de dados, principalmente. Então, fazendo a leitura desses dois pacotes, ou até mesmo só do Tidyverse, a gente vai ter o ggplot2 e mais dplyr, mais tidyr, mais tibble, mais outros pacotes de manipulação de dados em si, certo? Vamos fazer então também a leitura do nosso banco de dados que a gente vai estar trabalhando. Ele está no meu GitHub, que é luapot10. Esse é o link de acesso à planilha CSV que nós vamos estar trabalhando como exemplo. Então a gente vai fazer a leitura atribuindo ao nosso objeto chamado data, sinal de atribuição, read underline CSV, né, do nosso pacote que também já está sendo carregado do Tidyverse, que é o readr, então o pacote readr, a função read underline CSV. Colocamos todo o link, né, do GitHub com acesso à planilha e colocamos aqui show call types igual a falso, para a gente não ter a visualização inicial das colunas e apenas ser criado o objeto data, certo? Estamos aqui então, vamos fazer uma visualização breve da dos nossos dados carregados, então data pipe glimpse. Temos aqui então 100 linhas, 9 colunas, as colunas são N, latitude, longitude, class, B0, TB4, GCVI. Veja só, nós temos a coluna class, que nós vamos acabar utilizando depois, que ela é um caractere, no entanto ela se refere-se mais ainda a um fatorial, uma categoria em si, onde que nós temos dois levels, dois níveis, soybean e class. Com isso, a gente pode passar já para a visualização de dados em si. Nós vamos trabalhar então com o pie chart, um gráfico de pizza. No ggplot a gente tem que informar basicamente três coisas para gerar um gráfico em si. A primeira é os dados, né? Então data. O segundo é a geometria que eu quero do meu gráfico, né? Então geom point, geom line, geom bar, geom call, geom histogram, enfim. E a terceira coisa é o aesthetics, o mapping, né? O mapeamento. Qual que é o mapeamento? Mapeamento por posição, mapeamento por cor, por preenchimento, por tamanho, enfim. Para a construção de um gráfico de pizza, a gente não tem uma geometria específica dentro do ggplot. Então, o que a gente acaba trabalhando é a geometria de barras ou de colunas, geom bar ou geom call, certo? Só que a gente utiliza o chord underline polar para a gente fazer essa alteração dessa nossa geometria para uma geometria polar que ela se refere-se ao gráfico de pizza em si, certo? Para isso nós vamos trabalhar então um pouco de manipulação de dados até nós entrarmos nos dados de inserção dentro do ggplot. Então, o que nós vamos acabar fazendo? Do nosso data, a gente vai fazer um group by, então vamos agrupar pela classe, né? Então, a gente sabe que a gente tem 100 linhas de soybean e corn, né? São duas classes que a gente tem, a gente poderia estar visualizando isso, mas a gente está agrupando isso, então, por class, estamos fazendo um summarize, e eu estou criando uma nova coluna chamada N, que vai ser o quê? Vai ser o número de observações que eu tenho para cada uma das minhas classes da minha coluna chamada class, certo? Vamos rodar só isso aqui para a gente ver o que estaria acontecendo, certo? Então nós temos que para class nós temos duas classes, né? Corn e soybean, e cada uma delas nós temos 50 observações, 50 linhas, certo?
Vamos fazer então um plot, imaginando um gráfico de pizza, que vai ser basicamente uma repartição, né, de 50% e 50%. Vamos trabalhar então com o Geom Call. Então, uma vez que a gente tem uma sumarização do nosso data frame chamado data, com esse group by e esse summarize, nós entramos com mais um pipe para inserção do ggplot. Então, nós temos o ggplot, a geometria então que eu quero trabalhar é a call, lembrando que a gente não tem uma geometria específica para criar gráficos de pizza. Colocamos o YS, o X vai ser uma posição que a gente não precisa informar qualquer coisa, então a gente coloca só o X, abre e fecha parênteses. O Y vai ser o que? Vai ser o nosso N, né? 50 e 50. E o fill vai ser o nosso class, certo? Vai ser, a gente vai modificar a cor em função da nossa class, a cor de preenchimento. Fill igual preenchimento. Certo? Vamos rodar isso aqui que nós temos então para a gente ver o que nós estaríamos plotando até então. Plotaríamos então um gráfico de colunas, onde que a gente tem 50 observações com soybean e 50 observações com corn, isso tudo na mesma coluna. E aí que vem a possibilidade de a gente construir um gráfico de pizza, né, que fica um pouco mais visual do que propriamente um gráfico de colunas dessa forma. Então, para isso, nós temos um outro layer que a gente adiciona, chamado chord underline polar, que nós colocamos igual o primeiro argumento, se nós colocarmos esse argumento y e o start igual a 0 e rodarmos isso aqui, nós vamos ter uma aproximação de um gráfico de pizza que ele representa um pouco melhor do que propriamente um gráfico de colunas para esse tipo de observação em si, certo? Estou demorando aqui um pouco. Acho que está a lerdeza do meu computador mesmo. Vamos rodar isso aqui de novo. Bom, agora sim, nós temos a leitura. E gerou um gráfico muito próximo de um gráfico de pizza, né? Na verdade, é um gráfico de pizza que nós temos. Nós temos, então, as duas classes, né? Corn e soybean, com as duas modificações de cores. Temos o gráfico, aparece o eixo X e o eixo Y, que seria o N, e nós podemos modificar um pouco do que a gente gostaria de estar visualizando como um gráfico final de gráfico de pizza. Então a gente vai manipular um pouco mais esse gráfico para melhorar a sua visualização em si. Vamos fazer isso então com... novamente a gente vai trabalhar com uma manipulação de dados para a gente entrar dentro do ggplot, né? Temos novamente isso aqui, basicamente o que nós tínhamos em cima, mesma coisa que nós tínhamos em cima até aqui, e aqui a gente vai estar modificando alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vai modificar é o scale underline fill underline manual, que eu quero então basicamente modificar a cor de preenchimento desse meu gráfico. Nós temos aqui então soybean, uma cor específica que vai ser um tom de verde, e para corn eu quero um tom de amarelo, que vai ser esse valor hexadecimal aqui, certo? Então a gente vai estar modificando a cor do nosso preenchimento e também a gente tem essas questões de apresentar aqui o valor de, o valor de x, valor de n, esse outro ticks, que se chama isso, a gente vai estar removendo isso para deixar um pouco mais claro. Outra modificação que a gente vai fazer é através do legend.position, certo? E eu quero que essa legenda esteja abaixo do meu gráfico, para nós termos um espaço maior para visualização desse gráfico aqui, certo? Vamos colocar isso, então a gente coloca tudo esse axis.title.x, então basicamente é o título do eixo X que a gente quer remover, então a gente coloca igual a element blank. A mesma coisa, eu quero remover o ticks, basicamente esse hífen aqui, muito próximo de um hífen, também quero remover. Isso para o eixo X e isso para o eixo Y também, certo? E o legend.position igual a bottom, então abaixo do meu gráfico. Temos aqui a visualização do nosso gráfico, um pouco mais
próximo de um gráfico que a gente gostaria de ter para colocar num reporte de uma visualização, pensando uma análise de dados em si, um gráfico um pouco mais próximo de estar um gráfico pronto em si. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.